Você já recebeu ligações de cobrança? Já foi ameaçado? Fica aí sem saber quais são os seus direitos e não aguenta mais a pressão de tanta chamada? Então fica aí porque esse vídeo é para você. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui são aquelas ligações de cobrança que podem enlouquecer qualquer pessoa. Se você tem um débito aí, certamente está recebendo essas ligações que não são nada agradáveis e de repente você não sabe o que fazer. Então a proposta deste vídeo aqui hoje está muito interessante, porque nós vamos simular duas ligações. Por isso que eu tô aqui com o meu arsenal de cobrança, porque eu vou fazer o papel da cobradora e vou mostrar para você várias estratégias utilizadas por escritórios e assessorias de cobrança. Nós vamos ter do outro lado da linha uma devedora que vai simular o que a maioria das pessoas responde nessa ligação. E aí você vai descobrir quais são essas estratégias. Na segunda simulação que nós vamos fazer, você vai saber o que você deve fazer quando receber essas chamadas, porque devedor tem direito sim. Agora, antes de falar do direito do devedor, anote aí quais são os direitos do credor. Todo credor tem direito de cobrar a dívida. O credor tem direito de entrar em contato por meio dos telefones, e-mails ou endereços fornecidos pelo devedor em sua ficha cadastral. O credor pode terceirizar a cobrança ou mesmo vender a dívida para uma assessoria. Bom, você viu aí alguns direitos do credor, né? O devedor também tem vários direitos, inúmeros, aliás. E para isso eu fiz um outro vídeo falando apenas dos direitos dos devedores. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É importante que você assista e saiba quais são os seus direitos caso você esteja com alguma dívida. Agora, que fique bem claro aqui que este vídeo não tem o propósito de fazer o devedor dar calote no credor, não é nada disso. A questão é que existe aí uma indústria da cobrança que age de maneira ilegal, que faz aquilo que não pode, que usa estratégias que não estão de acordo com a lei. Por isso, é muito importante que você fique ligado em quais são essas estratégias para que você não caia nelas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos simular uma ligação de cobrança onde eu vou ser a cobradora e vou usar várias estratégias aí dessas assessorias de cobrança. Então, dá uma olhada aí, vê se eu passo no teste de atriz vilã. Deixa eu ver para quem que eu vou ligar aqui. Senhora Maria Silva. Vamos lá. Alô? Alô, aqui é da Enrolones Assessoria. Eu gostaria de falar com a senhora Maria Silva, por favor. É ela? Da onde é? Não entendi. Enrolones Assessoria, senhora. Eu falo com a senhora Maria Silva. É a senhora? Isso mesmo. É sobre o quê? Senhora, nós estamos entrando em contato porque a senhora está com uma dívida em aberto há 435 dias em um crediário da loja Compre Agora, Pague Depois. A senhora está ciente de que essa dívida está em aberto há tanto tempo, senhora? Isso, eu comprei imóveis, mas acabei perdendo meu emprego no meio do caminho. Aí eu tentei ligar na loja, falar com o pessoal, eles me disseram que os juros estavam absurdos, e aí pedi para negociar isso tudo e não consegui. Eles me deixaram totalmente perdida e eu nem sei como dar continuidade para pagar a dívida agora. Senhora, essa cobrança agora está a cargo da nossa assessoria, a Enrolones. Então, eu vou passar as informações para a senhora, tá bem, senhora? A senhora tem uma dívida, como eu disse, há 435 dias e atualmente o valor dessa dívida, com os juros de todo o período, por se tratar de um período muito longo, está em R$ 4.675. A senhora dispõe desse valor para estar fazendo esse pagamento nos próximos 5 dias? 4 o quê? 4 mil e quanto? 4.675, senhora. Mas moça, olha só.
Eu comprei um guarda-roupa e uma cama. Inclusive, a cama veio com defeito. Senhora, por favor, eu estou aqui para lhe passar informações de seu interesse. O que eu tenho para informar é que a senhora tem uma dívida em aberto há 435 dias e o valor atual é de 4.675. A senhora entendeu, senhora? Se a senhora não estiver acertando essa pendência nos próximos 5 dias, nós vamos ter que dar andamento na cobrança extrajudicial. Inclusive, um oficial de justiça pode ser enviado à sua casa e estar levando os bens da senhora no valor dessa dívida. Uma cobrança extrajudicial? Como assim? Eu nunca fui processada na minha vida, nem tem outro jeito de resolver isso. Como a gente pode resolver sem essa confusão toda? Bom, senhora, já que a senhora, pelo visto, está querendo pagar, eu posso estar vendo aqui se temos algum desconto para a senhora. A senhora quer que eu veja se tem algum desconto para pagamento à vista, senhora? Não, moça, eu não tenho a menor condição de pagar isso à vista. Eu já tinha parcelado antes, agora que virou 4 mil e todos aí, como é que eu vou pagar? Bom, senhora, a senhora pode estar pagando então parcelado, digamos, R$500 por mês? Não, moça, não posso pagar mais do que R$250. Isso para mim é mais do que impossível continuar pagando R$500. A senhora disse R$250. Senhora, olha, senhora, eu estou aqui para ajudar a senhora, não é verdade? Então, e se eu fizer parcelinhas de R$200? A senhora falou 250, eu ofereço parcelinhas de 200, assim a senhora não fica tão apertada. O que a senhora acha, senhora? Aí, 200 já ajuda, eu consigo me virar para pagar esses 200. Bom, senhora, a senhora consegue esse valor de R$200 para estar pagando a primeira parcela na semana que vem? Semana que vem eu consigo dar um jeito, sim. Acho que fica bom. Ok. Senhora, então é o seguinte, eu vou terminar aqui o processo da senhora. Pode levar alguns minutos, a senhora me aguarde por gentileza, está bem? Obrigada, moça. Você está tirando realmente um super peso das minhas costas resolvendo isso para mim. A pessoa faz dívida, depois a gente tem que ajudar. Bom, senhora, a senhora confirma aqui para mim as condições? Eu vou passar aqui para a senhora e a senhora vai confirmando, está bem? O nome da senhora é Maria Silva. A senhora está me autorizando a emitir 36 parcelas no valor de R$200 cada uma, vencendo a primeira na semana que vem. Esse pagamento se refere à sua dívida no valor de R$4.675. A senhora confirma, senhora? Sim, confirmo. Está bem, senhora. Olha, é só isso. Eu vou estar emitindo os boletos. A senhora vai pagar o primeiro na próxima semana. Pagando o primeiro, a senhora já está com o nome limpo. Te ajudei, senhora? Muito, moça. Olha, não tenho como agradecer. Super obrigada, viu? De nada, senhora. Estamos aqui para lhe ajudar. Até breve, senhora. Até mais. Tchau, tchau. Você já viu esse filme, senhora? Eu acho que se você está com alguma dívida aí, você já ouviu alguma coisa muito parecida. E a verdade é que dá muita raiva desse tipo de ligação, né? Onde a atendente, né? Ou atendente ou a atendente passa um monte de informação e falam dias e falam números. E geralmente você é pega ali de surpresa, você não está esperando aquela ligação, né? E o que acontece ali no finalzinho? Parece que eu, a atendente, senhora, ajudei, né, a devedora. Mas, na verdade, eu enrolei a devedora. E essa ajuda que eu dei para ela não foi ajuda nenhuma. E agora você vai ver o que é que eu fiz para enrolar a devedora de uma maneira tão fácil e por que esse acordo que ela fez comigo foi uma roubada. Então, fica aí. Passar informações usando superlativos. A estratégia dos superlativos pega a gente ali no contrapé. Porque você lembra que eu falei, né, que a devedora estava devendo há 435 dias, né? Por quê? Porque quando você fala, meu Deus, 400 e tanto é muito tempo. A gente não está acostumado, né, a falar períodos longos de tempo em dias, a gente usa
meses e anos. Mas o que você acha que impacta mais? Eu falar que ela está devendo há 1 ano e 2 meses ou eu falar que ela está devendo há 435 dias? Então, quando a pessoa ouve esse número, ela fala: uau, a minha situação está pior do que eu pensei. Isso já deixa a pessoa ali meio, né? Puxa vida, eu não sabia que estava tão ruim assim. Ela já começa a se encolher ali, a se constranger na ligação. Esses superlativos, né, que são usados, a senhora sabia que estava devendo há tanto tempo, né? 400 dias, 1000 dias. Isso não é contra a lei, mas isso é uma estratégia para que a pessoa pense sim que a situação dela está pior do que realmente está. Mas tem mais coisas aí. Anota a próxima estratégia. Assustar com o valor da dívida à vista e dar um prazo curto de pagamento. Nas chamadas, é muito comum que o atendente passe o valor da dívida atual, mas logo em seguida ele já emende ali um prazo curto para você estar pagando essa dívida. Você lembra que eu falei lá o valor, né? 4.675, mas a pergunta que eu fiz foi: a senhora pode estar pagando em 5 dias? Quando eu faço uma pergunta, eu estou condicionando a pessoa a responder aquilo que eu perguntei. Então, dificilmente a pessoa vai falar: peraí, 4.600 e não sei o quê? Que valor é esse? A pessoa vai se preocupar com a pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz não é: você sabia que estava devendo esse valor? Não, eu pergunto: você pode estar pagando em 5 dias, em 3 dias, amanhã? Então, a pessoa fica lá, primeiro preocupada que aquele prazo é muito curto e eu condiciono a pessoa a responder exatamente o que eu perguntei. Então, eu levo o meu interlocutor a querer negociar o prazo e não o valor. E é aí que o escritório de cobrança ganha mais dinheiro ainda, porque quanto maior o prazo, mais tempo para você pagar juros. Essa é a estratégia, mas tem mais coisas aí. Anota a próxima. Manter o devedor em posição de desvantagem o tempo todo. Quando a Maria Silva subiu um pouquinho o tom e começou a reclamar lá que a cama que ela comprou veio com defeito, o que eu fiz? Eu coloquei ela no lugar dela, então eu baixei a bola dela, porque a minha intenção é deixar sempre o devedor em desvantagem. Relembra aí esse pedacinho. 4 mil e quanto? 4.675, senhora. Mas moça, olha só. Eu comprei um guarda-roupa e uma cama. Inclusive, a cama veio com defeito. Senhora, por favor, eu estou aqui para lhe passar informações de seu interesse. O que eu tenho para informar é que a senhora tem uma dívida em aberto há 435 dias e o valor atual é de 4.675. A senhora entendeu, senhora? Viu aí que eu já respondi jogando na cara da Maria que ela estava devendo? É isso que acontece muitas vezes, né? Você sobe um pouquinho o tom e o atendente vai tentar fazer você baixar a bola. E, na verdade, essas são estratégias. Isso não chega a ser contra a lei, a não ser que seja uma coisa que já entre na questão do constrangimento, né? O credor não deve constranger o devedor. E nessa questão também se enquadra o seguinte: o credor não pode passar para o devedor informações enganosas. Eu não sei se você percebeu, mas eu passei informações enganosas para Maria. Confere aí. Como a maioria das pessoas não está acostumada com termos jurídicos, eu joguei aí uma bomba quando eu falei cobrança extrajudicial, mas na verdade uma ligação de cobrança é uma cobrança extrajudicial. E o que isso significa? Que não é uma cobrança judicial, não houve nenhum processo. Mas como essas palavras não são comuns aí no nosso vocabulário, a pessoa ouve aquilo que é verdade, é uma cobrança extrajudicial e ela pensa: gente, vou ser processada, meu Deus. E aí eu já emendei que o oficial de justiça pode estar indo na casa da Maria, né, pegar lá os bens dela, retirar os bens
né, de uma maneira ali que chegue ao valor da dívida. E tem gente que acredita nisso, que ela fala, meu Deus, eu comprei uma cama, vão vir aqui tomar a minha cama. Como a minha dívida subiu, vão levar junto o meu sofá, minha geladeira. As pessoas pensam que isso pode ser feito e, na verdade, só pode ir um oficial de justiça à sua casa se houver um processo, se um juiz determinar que o oficial pode ir lá e retirar bens, mas isso leva tempo e o devedor é notificado a respeito de tudo isso. Então, se alguém ligar para sua casa dizendo que em 24 horas vai chegar aí, né, um oficial de justiça para estar pegando seus bens, isso não é verdade. Sem uma ação judicial, não pode. Então, não cai nessa. E anota aí porque tem mais coisa. Fazer uma proposta que pareça um grande negócio. Bom, mais para o finalzinho da conversa eu mudei o meu tom aqui com a Maria, a devedora, né? E eu me tornei amiga da Maria. Você viu que eu baixei o tom, né? E que eu falei, eu queria arrancar ali da Maria o quanto ela podia pagar por mês. Essa é outra estratégia. Eu falei lá atrás o valor inteiro da dívida, dei um prazo pequeno. Geralmente a pessoa começa a negociar o parcelamento. Vamos parcelar, eu não posso pagar, né, à vista, mas eu posso fazer um parcelamento. E o atendente vai querer saber de você qual o valor mensal que você pode pagar. Eu chutei lá um valor, né? Eu falei, R$500 você pode pagar? E ela, não, 500 eu não posso e tal. Mas ela me deu um valor, né? Como eu estava amiga da Maria, ela disse que podia pagar lá 250. E na verdade, eu nem sei se a Maria podia pagar 250. Eu acho que ela chutou só para evitar que essa ligação se prolongasse, né? Ficou lá com medo do oficial de justiça. Então, quando ela falou 250, qual foi a minha estratégia? Eu vou oferecer para ela um valor até menor do que o que ela se propôs a pagar, porque ela vai achar que eu estou ajudando. E se ela acha que eu estou ajudando, ela vai concordar comigo. Dá uma lembradinha aí como é que foi esse trecho. Bom, senhora, a senhora pode estar pagando então parcelado, digamos, R$500 por mês? Não, moça, não posso pagar mais do que R$250. Isso para mim é mais do que impossível continuar pagando R$500. A senhora disse R$250. Senhora, olha, senhora, eu estou aqui para ajudar a senhora, não é verdade? Então, e se eu fizer parcelinhas de R$200? A senhora falou 250, eu ofereço parcelinhas de 200, assim a senhora não fica tão apertada. O que a senhora acha, senhora? Aí 200 já ajuda, eu consigo me virar para pagar esses 200. Pronto, ajudei a Maria a resolver o problema dela, só que não. O que eu fiz, na verdade, foi levar a Maria a pagar um valor muito mais alto do que realmente ela estava devendo. Só que isso ela não percebeu. Por quê? Qual foi a minha estratégia? Falar todas ali, né, as questões envolvidas naquela dívida, ou seja, o valor, qual era a dívida, o prazo, o valor da parcela, e ela foi confirmando as informações que eu passei. Então, quando ela confirma para mim no telefone todas aquelas informações que eu passei, ela me autoriza a mandar aquela cobrança nos termos em que a gente combinou na ligação. Isso é válido, né? E o que a Maria não percebeu? Que ali no meio da conversa, ali dos R$200, eu passei como quem não quer nada a quantidade de meses que ela vai pagar. 36 parcelas, né? Isso eu passei muito sem ninguém perceber, sem dar tempo da Maria fazer conta e sem ela perceber que ela tinha acabado de assumir uma dívida de R$7.200. Detalhe, em momento nenhum eu precisei confirmar ou provar para Maria que ela devia aqueles 4.000 e pouco. Ela nunca me pediu isso. Então, agora você já aprendeu tudo o que você não deve fazer em uma ligação de cobrança. Agora, dá uma olhadinha aí nessa outra simulação sobre o que você deve fazer. Deixa eu ver aqui minha próxima ligação. Senhora Maria Silva, vou ligar. Alô?
Alô, aqui é da Enrolones Assessoria. Eu gostaria de falar com a senhora Maria Silva, por favor. É a senhora? Desculpa, de onde é? Não escutei direito. Enrolones Assessoria, senhora. Eu falo com a senhora Maria Silva. É a senhora? Sim, sou eu. Sobre o quê? Senhora, nós estamos entrando em contato porque a senhora está com uma dívida em aberto há 435 dias de um crediário feito na loja Compre Agora, Pague Depois. A senhora está ciente de que essa dívida já está aberta há tanto tempo assim, senhora? Peraí, vamos com calma. Eu vou pegar um papel, uma caneta, anotar os dados. Essa ligação está gravada? Olha, senhora, essa ligação poderá ser gravada sim. Por quê? Porque então eu vou colocar aqui o meu celular para gravar. Espera só um instantinho, por favor. Pronto. Ok, senhora. Essa cobrança agora está a cargo da nossa empresa, a Enrolones Assessoria. Então, eu vou passar as informações para a senhora, tá bem, senhora? A senhora tem uma dívida conosco há 435 dias e, atualmente, o valor da dívida com os juros de todo o período está em torno de R$ 4.675. A senhora dispõe desse valor para estar fazendo esse pagamento nos próximos 5 dias? Bom, calma. Você falou bastante. Antes de mais nada, a sua assessoria precisa comprovar o que realmente eu devo. Esse valor aí. Então, você quer anotar os meus dados, meu e-mail, para você me passar isso de forma oficial, por favor? Senhora, eu não tenho como anotar nada, senhora. Eu já passei os dados para a senhora. A senhora quer que eu repita os dados? Eu posso repetir? Não. O que eu quero é que você me passe o valor original da minha dívida, os juros que foram calculados. Quero também que você me envie toda a minha memória de cálculo, já que você está me dizendo esse monte de número aí. Senhora, nós não temos esses dados, senhora. Eu não sei a respeito do que a senhora está falando, viu, senhora? A senhora já foi informada sobre a dívida e agora eu preciso que a senhora me passe uma data para pagamento, porque eu posso estar fazendo uma cobrança extrajudicial, senhora. Me faz o favor, me passa o telefone, então, da sua empresa ou um e-mail de alguém para que eu possa passar por escrito. E aí eu vou ver com quem eu vou negociar isso, como eu vou negociar. Senhora, enquanto a senhora não estiver negociando comigo, a sua dívida vai continuar em aberto e ela vai continuar crescendo, senhora. É melhor a senhora negociar comigo. Ok, eu já entendi. Você não quer passar os dados, então eu vou ter que procurar no Google as informações que eu estou pedindo, já que você não consegue me passar isso. Alô? Oi? Desligou. Viu só como a coisa muda de figura quando o devedor se coloca ali na mesma posição do credor? O credor liga para passar informações e você tem que confirmar se aquilo é de verdade. Não é acreditar em tudo que a pessoa está te dizendo, né? Até porque alguém te ligou, você primeiro nem sabe direito quem é essa pessoa, né? Vai falando lá um valor. Então, o que a Maria fez agora nessa segunda ligação tá certíssimo. Você percebeu aí que ela pediu várias coisas? Vamos dar uma recapitulada no que você deve pedir? Primeira coisa, valor original da dívida. Você viu aqui que eu, no papel de atendente, falei, não, peraí, nunca ouvi falar disso. E, na verdade, o atendente pode não ter sido treinado nem sequer para saber o que é o valor original da dívida. Então, às vezes, ele está falando que não tem, que não sabe, porque ele não sabe mesmo. Mas isso existe. Então, você deve mandar um e-mail lá para a assessoria de cobrança ou você deve pedir para falar com o supervisor do atendente, porque você tem direito a saber o valor original da dívida. E que valor é esse? É o valor da sua dívida sem juros, ou seja, os juros começaram a correr a partir do valor X. E esse valor X é o valor da dívida sem juro. E depois a Maria me pediu também uma outra coisa muito importante, que é a memória de cálculo. Em alguns lugares chama cálculo evolutivo de dívida ou cálculo da evolução da dívida. Que cálculo é esse? É pegar o valor original
e, na taxa de juro que foi acordada entre as partes, fazer, né, aquele cálculo mostrando aquela dívida, por exemplo, de R$1.000 está agora em 4.000 porque teve todos esses juros aqui. Então vai te passar todo esse cálculo de 1.000 virou tanto, de tanto virou tanto, até chegar em 4. Esse cálculo todo o devedor tem direito a receber. Então você precisa pedir. Uma vez que você tenha tudo isso em mãos, então realmente você está ciente de quanto você está devendo e aí sim você pode negociar. Sem esses dados, não aceite negociar, não faz o que a Maria fez lá na primeira ligação, tá bom? Como fazer a cobrança por telefone? A cobrança por telefone é a forma de cobrança mais eficaz para receber dos clientes inadimplentes. Hoje a telecobrança continua sendo a forma mais eficiente de cobrar dívidas. Saber fazer a cobrança por telefone é essencial para quem precisa combater a inadimplência. Mas muitas pessoas não se sentem seguras na hora de abordar o devedor. Isso acontece porque falta um ponto fundamental para a abordagem de cobrança. Falta o planejamento. O objetivo desse vídeo é te mostrar a importância do planejamento para o contato de cobrança por telefone. Eu sou o Denis Siqueira, criador do site creditocobrança.com. Muito mais do que apenas dicas de cobrança, o planejamento da cobrança por telefone vai trazer a confiança e o controle que você precisa para ter bons resultados na cobrança de dívidas. Esse planejamento do contato de cobrança pode ser dividido em 5 partes. A pesquisa da conta do devedor, as argumentações na cobrança, a preparação das perguntas-chave na cobrança, as alternativas de pagamento da dívida e a introdução ao diálogo com o devedor. Pesquisa da conta do devedor. Você vai começar fazendo um levantamento das informações do devedor, das informações da dívida que está em aberto, o saldo devedor, o atraso, as ações que já foram tomadas, o histórico do cliente, a situação dele na praça e outras informações. A argumentação na cobrança. Antes mesmo de ligar para o cliente devedor, você precisa definir quais vão ser os argumentos que você vai usar para convencer o devedor a efetuar o pagamento da dívida. Os argumentos servem para motivar o devedor a resolver o problema do atraso no pagamento. Preparação das perguntas-chave na cobrança. As perguntas-chave são muito parecidas com o script de cobrança por telefone. São, na verdade, uma forma de você estimular a manifestação do devedor. As perguntas certas são capazes de direcionar a negociação para o nosso objetivo de receber a dívida. Alternativas de pagamento da dívida. Quando a dívida é recente, você deve evitar conceder descontos ou vantagens para o devedor. Quando a dívida é recente, a principal vantagem para o devedor é não sofrer o agravamento das penalidades pelo atraso no pagamento, como a cobrança de mais juros, os contatos de cobrança que a gente faz, a negativação da dívida, o protesto da dívida e outras medidas que o devedor quer evitar. Então, quando a dívida é recente, evitar essas medidas de cobrança é o que vai motivar o devedor a fazer o pagamento da dívida. Mas se você já tomou essas medidas de cobrança e a dívida já está envelhecendo, então é hora de negociar alternativas de pagamento. E para isso, é importante já ter parâmetros de negociação definidos previamente. Introdução ao diálogo com o devedor. É você quem tem que tomar a iniciativa no contato de cobrança. É você quem tem que manter o controle do andamento da conversa na cobrança por telefone. Para a introdução da conversa, basta você usar os seguintes parâmetros básicos: identificar-se e identificar qual é a sua empresa, apresentar o motivo do contato e aguardar a manifestação do devedor. Diferente de repetir um script de cobrança, quando você faz uma preparação, você vai poder conduzir e direcionar a conversa para os seus objetivos de cobrança. Hoje é script de cobrança, e se você nunca ouviu falar disso, o script de cobrança é uma espécie de roteiro
que o operador vai usar na hora de fazer uma ligação para um devedor. Ou seja, ele vai dizer quais são as melhores práticas, qual é a linguagem e qual é o objetivo de cada tipo de ligação. Quando o assunto é script de cobrança, o maior desafio é como construí-lo de forma que ele vá atender a todos os devedores da carteira. Por isso, o primeiro passo é você entender o perfil dessa pessoa que está fazendo parte da sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma carteira que majoritariamente é feita de pessoas acima de 40 anos, por exemplo, você não vai falar com ela usando gírias, você vai ter que comprovar que você é uma pessoa séria e que você está realmente falando de uma empresa idônea. Mas quando você está falando com uma pessoa mais nova, provavelmente você vai ter que ser mais descontraído, mostrar benefícios da resolução da dívida dela. Como, por exemplo, se ela está querendo entrar na faculdade, se ela quer comprar um carro, esse tipo de detalhe vai fazer toda a diferença no seu script. O segundo passo é mapear o perfil do devedor. O que seria o perfil do devedor? Aquela pessoa, ela tem o hábito de ficar devendo apenas um dia depois do vencimento, o chamado self-curried, que é aquela pessoa que ela mesma viu que está atrasado, ela vai pegar o boleto e vai pagar, você nem precisa ligar para ela. E tem aquela pessoa que é o mal pagador, que é aquela pessoa que tem o hábito de não pagar, ela não liga muito para a cobrança, ela já sabe que ela vai ficar devendo e quando der ela paga. Ou também o devedor negligente, que é aquela pessoa que acaba não organizando muito as finanças, chega no fim do mês e ela tem que definir qual é a dívida que ela vai pagar e qual é que ela vai atrasar ou fazer uma negociação. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, você não vai fazer um script de cobrança para uma pessoa que é self-curried falando para ela, nossa, mas você precisa fazer um acordo e esse tipo de coisa. Você vai simplesmente dizer para ela se ela precisa do boleto dela e se você pode mandar para o dia seguinte. Já no caso do mal pagador, você vai precisar argumentar mais, porque ele já tem o hábito de não fazer o pagamento. Então você vai ter que mostrar para ele qual que é os malefícios que ele vai ter ficando devendo e fazendo isso com tanta regularidade. Um bom argumento para isso é usar o score, que é uma coisa que vai ficar registrada no nome dele e que ele não vai conseguir se livrar a não ser que ele se torne um bom pagador. O próximo passo é se preparar para quando o atendimento for por um terceiro. Quando você liga, você pode falar com a pessoa certa, que é o chamado CPC em cobrança, e você pode falar com um familiar, com um amigo, e você tem que ter no script uma saída para esse caso. Por exemplo, você não vai ligar na casa de alguém e um terceiro atender e você dá todas as informações para essa pessoa, porque isso nem é legal. Mas você pode muito bem perguntar qual é o contato ou qual é o melhor horário para falar, isso de uma maneira amigável e que não exponha o devedor ao ridículo, até para você evitar processos e também porque não é uma política muito boa e nem vai influenciar a pessoa a pagar, porque ela vai ficar muito brava provavelmente e não vai querer retornar o seu contato. Mensagem de cobrança no WhatsApp. Para fazer uma cobrança de dívidas no WhatsApp, precisamos tomar alguns cuidados para que a gente não faça uma cobrança abusiva, para que a gente não faça uma cobrança indevida. Hoje eu trouxe para você alguns modelos de mensagem de cobrança para que você possa usar em 3 diferentes situações de cobrança. A primeira situação é quando você começa a abordagem de cobrança. Que mensagem de cobrança você deve usar para fazer essa primeira abordagem de cobrança? Então vamos lá para a primeira abordagem. Para você poder começar uma conversa sobre cobrança de dívidas no WhatsApp, você precisa ser amigável. Você não pode ser aquele cara invasivo. Sabe por quê? Porque o devedor tem na ponta dos dedos o poder do bloqueio. Então vamos ver o primeiro exemplo de mensagem de cobrança. Bom dia, Antônio Carlos da Silva. Estamos com a sua fatura do dia 15/8 em aberto no valor de X reais. Podemos negociar o pagamento aqui no WhatsApp. Responda essa mensagem para receber condições especiais de pagamento. Você vai usar essa mensagem de cobrança quando você tiver certeza que o cliente não fez o pagamento. Se na sua empresa você costuma ter problemas com a entrega de mercadorias, ou mesmo problemas com a identificação dos pagamentos, então é melhor você fazer uma verificação ao invés de fazer uma cobrança direta. Vamos ver um exemplo de mensagem de cobrança fazendo essa verificação. Bom dia, Antônio Carlos da Silva. Nosso sistema não registrou seu pagamento do dia 15/8. Por favor, me confirme se já foi pago. A segunda situação em que a gente pode usar o WhatsApp
são nas cobranças antigas. Nas cobranças mais difíceis, é preciso usar estratégias de cobrança diferenciadas, como por exemplo, uma campanha de cobrança ou mesmo tomar medidas de cobrança um pouco mais duras. Nestes casos, das cobranças mais antigas, você não pode só usar o WhatsApp para fazer as cobranças das dívidas. Você precisa usar também outros meios de cobrança. O WhatsApp vai ser útil em momentos específicos, como na reativação de uma cobrança que estava parada. Vamos ver mais um exemplo de mensagem de cobrança. Bom dia, Antônio Carlos da Silva. Esta semana estamos com uma campanha especial de regularização. Foi autorizada somente para esta semana. Me confirme seu CPF para poder te passar as condições. Por fim, outra situação que podemos usar o WhatsApp é no cumprimento de acordo. Uma grande dificuldade na cobrança de dívidas é o cumprimento dos acordos de pagamento. Quanto maior é o número de parcelas do acordo, maior é o risco do devedor não cumprir com todo o acordo de pagamento. O WhatsApp pode ser usado para reforçar a importância do pagamento das parcelas do acordo de cobrança. Vamos então ao exemplo dessa mensagem de cobrança. Lembrete de negociação. Caro senhor Luiz Fernando, na próxima quinta-feira, 1º de março, vencerá a parcela 5 de 12 do seu acordo de pagamento. Efetue o pagamento em dia para garantir seu prêmio de pontualidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Neste vídeo, eu te passei alguns modelos de mensagem de cobrança para você usar em 3 situações diferentes. Na primeira abordagem, nas cobranças antigas e no cumprimento de acordo. Eu sou o Ricardo e hoje eu quero falar sobre dívidas e sobre cobrança. Outro dia, falando com um conhecido meu, ele disse o seguinte: Ricardo, eu fiz um site para um fulano lá e o fulano não me pagou, só que eu não sei como cobrar esse cara, eu tenho vergonha de chegar nele e cobrar ele em relação ao que eu fiz para ele, o serviço que eu prestei para ele. E através desse relato eu percebi que essa dúvida não é só desse meu conhecido, ele é de muitas pessoas que têm vergonha, que têm medo de fazer uma cobrança para alguém que ficou devendo algum valor. E não é por menos. Uma cobrança mal feita, ela pode trazer 2 efeitos colaterais principais. Primeiro deles, anular a possibilidade de receber a tua dívida. Dependendo da forma como você conduz a negociação, o cara fica tão pé da vida contigo que ele não vai mais te pagar só de birra. E o segundo efeito colateral é a impossibilidade de negociar futuramente com ele. Ou seja, você anula qualquer negociação que você possa vir a fazer futuramente com esse mesmo cliente. Mas de que forma que você vai conduzir uma negociação de maneira saudável a ponto de eliminar esses 2 efeitos colaterais? Primeiro caso, identificar o tipo de devedor que você tem. Identificando o tipo de devedor, você vai saber quem você deve cuidar, quem você deve ser delicado na hora de cobrar e quem você tem que ser um pouquinho mais enérgico para fazer a cobrança. E isso tudo você descobre basicamente em um contato que você faz com o devedor. Passou 10 dias, passou 15 dias do vencimento, você não recebeu o seu dinheiro? Liga para o fulano, diz: ó fulano, eu tinha combinado um pagamento contigo para o dia 10 e eu não localizei aqui esse pagamento. Você pode me confirmar o dia que você pagou e o local onde você pagou para que eu verifique a entrada do dinheiro? Através desse contato, tem 3 perfis de devedor que você vai identificar. Primeiro deles, o cara esquecido. Quando você entrar em contato com ele, ele vai dizer: puxa, Ricardo, eu esqueci de te pagar, mas eu estou indo lá no banco fazer a quitação. Segundo tipo de devedor, o cara que está passando por uma crise e realmente tem uma dificuldade financeira e não vai conseguir te pagar, mas ele vai te dizer isso. Ele vai dizer: poxa, Ricardo, eu bati meu carro, eu tive um problema de saúde, tive um imprevisto aqui, eu não estou conseguindo te pagar. Mas eu vou te pagar mês que vem, ou eu vou te pagar dia tal. Ele vai te dar uma data de pagamento, ele vai te dizer o que está acontecendo e ele vai te dar uma previsão de pagamento. E o terceiro é o cara que é filha da puta por natureza. Ele já fez a dívida pensando em não te pagar. Esse cara também vai inventar uma desculpa. Ou ele bateu o carro, ou teve um problema de saúde, ou teve um gasto que não estava programado. Ele sempre tem uma desculpa, assim como o cara que está passando por uma crise. A diferença básica é que o cara que está passando por uma crise, ele tem uma certa dificuldade para explicar aquela situação
para você porque ele está te devendo e não é uma coisa que ele costuma fazer. Ou seja, ele vai se enrolar um pouco, ele vai gaguejar, ele vai, de alguma forma, ele vai ter dificuldade para explicar a situação que aconteceu com ele. O cara que é caloteiro, não, ele tem uma facilidade de inventar desculpa que ele nem pensa para falar para você o que está acontecendo. Cada vez que você liga para ele, ele vai dizer, puxa, Ricardo, bati o carro, ou Ricardo, fiquei doente, eu não sei o que. Sempre tem a desculpa pronta, ele não gagueja, ele não fica nervoso na hora de explicar, ele está sempre tranquilo e você percebe que o cara está dando risada do outro lado do telefone. Basicamente, esses são os 3 perfis de devedores. Como que você conduz a negociação com cada um deles? Com os 2 primeiros, você tem que ser um pouquinho mais flexível e negociando, conversando, você vai receber o que você tem a ver cedo ou tarde, dependendo da dificuldade que o segundo cara está passando. O cara esquecido, ele vai lá e paga e pronto. O cara caloteiro, não. Esse cara ele vai tentar te enrolar, ele vai agendar data e não vai fazer o pagamento. Ele nunca cumpre com o que ele promete. Então, o que você vai fazer? São 3 contatos básicos para fazer a cobrança. Primeiro deles é esse que eu acabei de falar, onde você vai identificar o tipo de perfil desse devedor. O segundo contato ele já é um pouquinho mais enérgico e provavelmente ele vai ser aplicado só no 3º perfil, do cara caloteiro. O cara combinou um pagamento contigo ou você fez o primeiro contato e ele inventou a desculpa dele lá. No segundo contato você liga para ele, fulano, eu estou te ligando porque eu quero agendar o pagamento contigo ainda para essa semana. Você força uma data com ele. Você não deixa flexível a ponto dele inventar desculpa, dele tentar fugir do pagamento. Diz, ó, fulano, estou te ligando porque não consta aqui o teu pagamento e eu quero agendar uma data contigo para essa semana ainda. Ele vai agendar a data provavelmente, só que ele não vai te pagar, isso é fato. O 3º contato de cobrança, você não vai mandar e-mail, você não vai fazer por telefone, você não vai fazer nenhum meio, digamos assim, à distância. Você vai lá e bate na porta do cara. Fulano, estou aqui para receber o meu dinheiro. Simples assim. E tem que chegar lá firme, olhando no olho do cara, sem balançar a perninha. Chegou lá, toque, toque, fulano abriu a porta, fulano vim receber meu dinheiro. É esses 3 contatos que a cobrança tem que passar. Se mesmo você estando lá na frente do cara, o cara inventar alguma desculpa ou der um jeito de embaçar a situação para não te pagar, eu não quero te desanimar, mas provavelmente você não recebe mais esse cara. Ou se você receber, você vai receber em forma de prestação de algum serviço que ele faz, ou de algum produto, ou de alguma coisa que não seja dinheiro. Então dificilmente o cara aqui, estando cara a cara com você, ele consegue inventar, ele consegue sair da situação, provavelmente você não recebe desse cara. Os 2 primeiros não. No primeiro e no máximo no segundo contato você consegue agendar e você consegue receber. E basicamente é isso que eu faço para cobrar os meus clientes atualmente. Para você que está se perguntando, Ricardo, como que você sabe disso ou como que você chegou a essa conclusão? Bom, eu trabalhei durante 4 anos no setor de cobrança de uma empresa. Lá dentro eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje e essa questão dos perfis e dos 3 contatos foi lá que eu aprendi, foi lá que eu testei a efetividade, que realmente funciona, e é de lá que eu trouxe essa experiência. Então, eu não estou aqui me baseando simplesmente em uma teoria ou em alguma coisa que eu testei com 1 ou com 2 clientes. Não, foi com uma carteira de clientes muito grande e eu posso afirmar para você que funciona. Uma coisa que eu quero deixar aqui de dica final é o seguinte: você não pode ter vergonha de cobrar. Quem não cobra, não recebe. É aquele ditado, quem não chora, não mama. Se o cara ficou te devendo, você tem que ser um pouco insistente com ele. Mesmo depois que você foi lá na casa dele, você foi lá na empresa dele para cobrar e ele não te pagou, mantenha um contato constante com ele. Ao menos a cada 20 dias ou a cada 1 mês, por exemplo, dá uma ligada ou manda um e-mail para ele entender que você não desistiu da cobrança. Nem que você não receba, nem que você passe 1 ano cobrando ele sem receber. Mas um dia, quem sabe um dia, ele vai fazer esse pagamento para você. Encerramos assim o nosso vídeo de hoje. Eu espero que as dicas que eu passei aqui sejam úteis para você que presta serviço aí, principalmente na área de desenvolvimento, e que você consiga agora receber aí os valores que estão fora e que você deixou de receber por vergonha de cobrar ou por não saber como conduzir uma negociação, por mais simples que ela seja. Opa, Felipe Léo aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Como Vender a Prazo Sem Ser Feito de Idiota. É um título um pouco polêmico, mas esse é um assunto que atrapalha muito a vida do comerciante, então eu criei esse título para chamar a sua atenção, para você prestar atenção no que a gente tem para passar aqui. Então vamos lá, como vender a prazo sem ser feito de idiota. Por quê? Por que esse título? Porque muita gente vende a prazo para aumentar as vendas,
só que não toma os devidos cuidados e termina estragando o próprio negócio fazendo isso, né? A gente já cansou de ver pessoas aí falando que tiveram problemas vendendo fiado, que não receberam, ficaram com dinheiro na praça, e realmente isso é muito comum. Teve uma vez até que eu fiz um post no Face, descubra aqui algum segredo sobre revender roupas, e teve uma pessoa que comentou assim: eu sei o segredo, é só você não vender fiado, porque se você vender fiado, as pessoas não vão te pagar e você vai quebrar. Então tem muito essa crença, e em parte ela é bem verdadeira, porque realmente é uma coisa mais complexa de fazer, tá? Você vender a prazo. Mas por outro lado, é uma coisa que engrena muito as vendas, aumenta muito as vendas. Então você facilita ali para o seu vendedor, do seu comprador tá realizando aquela compra. Então assim, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Como principal desvantagem, eu acredito assim que é uma coisa que vai dar mais trabalho, tá? É uma coisa que vai demandar mais capital, tá? Você vai ter que ter mais dinheiro para colocar no negócio. É uma coisa um pouco mais arriscada, mas em compensação tem um aumento das vendas. Mas como você pode fazer isso com a garantia de que isso vai ser um bom negócio, ou então com grandes chances, com maiores chances disso ser um bom negócio? Esse é um assunto um pouco longo, que eu precisaria de um pouco mais de tempo para estar entrando nos detalhes, mas eu vou tentar aqui resumidamente falar de todos os pontos importantes. A primeira coisa que você tem que saber, que você tem que ter conhecimento é a respeito de capital de giro, tá? Essa aqui é a primeira armadilha de quem pretende vender a prazo, é não entender direito o que é capital de giro. Então eu vou tentar te explicar aqui o que é capital de giro, mas conceitualmente capital de giro nada mais é do que aquele dinheiro que fica girando na sua mão ou girando na conta da empresa, tá? Entre os meses. Então é aquele dinheiro que você precisa ter para ali uma reservinha na conta, por exemplo, para quando você vendeu no crédito, por exemplo, que você vai receber no mês seguinte e você já tem despesas a pagar esse mês, então você tem essa reserva para pagar as despesas enquanto as suas receitas ainda não vieram, porque você vendeu para 30 dias. Então quando você vende parcelado, então essa reserva tem que ser um pouquinho maior. Então vamos aqui um exemplo mais prático. Vamos dizer que você está no mês 1, tá? E você vendeu 10 mil, tá? Suas vendas foram de 10 mil e suas despesas são de 5. Aqui a gente cria um exemplo, aqui uns números mais fáceis para ficar mais claro aqui a didática. E então seu lucro foi de 5 mil, tá? Vamos considerar aqui essa situação. Se você vende à vista, você tem essa situação bem simples aqui, né? Vender à vista, você tem essa situação bem simples. Se você vende a prazo, o que acontece? Você não vai receber os 10 mil no mês 1. Você vamos dizer que você vendeu metade no débito e no dinheiro e metade no crédito. Então você vai ter recebimento aqui de 5 mil aqui nesse mês 1. E os outros 5 mil você vai receber lá no mês 2, tá? Os outros 5 mil você vai receber lá no mês 2. E aí o seu lucro, que era de 5, virou 0, porque você só faturou 5, mesmo você tendo vendendo 10, você só faturou 5. E teve os mesmos 5 de despesa. Então se você teve os mesmos 5 de despesa, o seu lucro é 0 aqui. Só que você, não é que você não ganhou nada, você ganhou em forma de contas a receber, tá? Contas a receber no mês seguinte. Então você tem 5 mil para receber no mês seguinte, quando você vender os 10 mil desse mês aqui. Vamos dizer que você venda da mesma forma, 5 mil no débito, 5 mil no crédito. Você vai receber 5 mil aqui e vai jogar mais 5 mil para o mês seguinte. Então você começa a equalizar aqui, ó. Você já começa a faturar 10 mil de novo e as suas despesas são 5, aí o seu lucro a partir do segundo mês já voltou. Então esse exemplo aqui é para deixar claro que assim, cada vez que você estica o prazo, cada vez que você estica os seus recebimentos, suas contas a receber, mais dinheiro você tem que ter para aguentar. Aqui você não precisou botar dinheiro, mas se você tivesse vendido, por exemplo, 3 mil à vista apenas, você teria aqui um saldo negativo de 2 mil, menos 2 mil. E aí você teria que ter esses 2 mil aqui, certo?
A mesma coisa no mês seguinte. Se você recebesse, em vez de 5, apenas 2 nesse mês e mais 2 do mês anterior e 2 desse mês, você só teria um faturamento de 4.000 e sua despesa seria 5.000. Então o que acontece? Você tem um saldo negativo de menos 1.000. Então você começa a botar dinheiro. Toda vez que você vê esses crediários de empresas grandes, aí, parcelamos em 10 vezes, sem juros, o que acontece? Essas empresas têm muito capital de giro, tá? Porque imagina, ela está vendendo um produto, tá, para a pessoa, vamos dizer um produto de R$100 e está dividindo em 10 parcelas de R$10. Só que no mês seguinte ela vai ter que recomprar aquele produto, tá? Porque ele não vai deixar o estoque dela ficar vazia. Então no mês seguinte ela vai ter que recomprar 100, sendo que ela só recebeu 10. Tá legal? Isso quando tem entrada. Tem empresas que ainda botam a primeira lá para frente. Então esses grupos grandes, eles têm muito capital de giro. Como é que foi minha história com isso de crediário? Eu comecei vendendo só à vista, tá? A minha primeira loja começou vendendo só à vista. E aí eu cheguei num patamar ali de vendas que eu acreditei que eu só conseguiria romper aquele patamar na minha loja se eu começasse a vender a prazo, tá? E eu fui atrás de aprender como vendia a prazo. Não foi fácil ter alguém para me passar esse tipo de informação. Eu fui achar um amigo que estudou comigo há anos atrás, que ele tinha uma loja que fica mais ou menos uns 800 quilômetros aqui da minha cidade, e eu fui lá visitar ele para ele me explicar. Então foi mais ou menos isso. E aí eu implantei na minha loja o crediário próprio e graças a Deus tenho bons resultados com isso. Aumentou realmente minhas vendas. E eu recomendo, se você realmente estiver disposto a encarar o desafio, que vai ser, você vai ter um maior trabalho, você vai ter que ter uma organização maior, porque você vai ter que organizar o que você tem a receber nos meses para frente, você vai ter que organizar o que cada pessoa está te devendo, por isso um sistema às vezes é ideal para você fazer isso. E assim, para mim, eu achei positivo o crediário, mas existem algumas ferramentas, algumas manobras que você precisa usar para que o crediário não seja uma barca furada, tá? Eu já vi empresas terem muitos problemas com crediário, de inadimplência e coisa séria mesmo. E para quem vende em casa, o crediário eu acho que faz muita diferença. Pelo menos as pessoas que eu conheço que revendem em casa, que a gente está sempre batendo papo, eles me passam que realmente o tamanho da compra da pessoa fica outro quando ela sabe que ela pode parcelar no crediário. Porque às vezes a pessoa não tem cartão, ou tem um cartão, mas tem um limite pequeno, ou sabe que no crediário ali, se der uma atrasadinha, tem como negociar com a pessoa e tal. Então, eu queria deixar aqui alguns pontos sobre a inadimplência para você, tá? Porque a inadimplência é o outro calcanhar de Aquiles, tá? O capital de giro e a inadimplência. E sobre a inadimplência aqui eu tenho 3 coisas que eu tenho para te recomendar, que a primeira coisa é a variação do preço, tá? Você tem que ter uma variação de preço, você tem que ter um preço à vista e um preço a prazo. Não dá para ser diferente. Se você vai receber no cartão ou à vista, mesmo que seja parcelado no cartão, às vezes até parcelado no cartão um pouquinho a mais, mas o crediário tem que ser, às vezes, até mais do que o parcelado no cartão. Eu trabalho o crediário é mais do que o preço parcelado do cartão. Por quê? Porque você vai ter uma inadimplência, tá? Você vai ter uma inadimplência e eu recomendo que o desconto à vista, vamos dizer que você tem um produto de R$100, tá? O desconto à vista, vamos dizer, de praxe é 10%, né? Seria R$90. Então R$90 é o preço do produto à vista. R$100 é no crediário. Porém, se você constata que a sua inadimplência não é de 10%, ela é maior do que 10%, ela é de 15%, então o seu preço a prazo tem que ser 15%, tá? Maior do que o seu preço à vista. Então, não sei, acho que dá mais ou menos 105 aqui. 105 para você dar 15% de desconto e ficar R$90 à vista. Então, uma dica para você implantar o seu crediário é isso aqui, ó. Coloque a diferença de preço à vista e preço a prazo no mínimo do valor da inadimplência que você imagina que vai ter ou que você já sabe que você tem, tá? Tenta trabalhar isso aqui. Porque, de uma certa forma, você vai estar estimulando seu cliente a comprar mais à vista,
só que pelo menos você se garante, tá? Talvez alguns clientes reclamem, acham que o preço está mais caro, mas você se garante para não estar trocando 6 por meia dúzia, às vezes está diminuindo demais a sua margem de lucro pelo fato de estar vendendo a prazo. E tem uma coisa, o vender a prazo no crediário não é igual vender a prazo no cartão, porque o cartão você sabe que você recebe, e o crediário às vezes pode haver atrasos, tá? Então você tem que estabelecer também um juros para um atraso, tá? Um juros que vocês fiquem acordados, embora às vezes você nem precise falar sobre isso. Se você der um papel para a pessoa assinar, uma nota promissória, ou algum papelzinho que você bora aí para a pessoa assinar, contendo ali as parcelas que ela está assumindo, você coloca ali escrito que ela concorda com uma taxa ali de 5%, 6% ao mês de taxa de juros. Uma taxa menor do que a do cartão de crédito, porém, para ela estar ciente que você pode cobrar os juros se ela atrasar muito, tá? Outra coisa é você estabelecer limites, tá? Estabeleça limites para os seus clientes, não venda sem limites. Comece com limites pequenos para cada cliente, vá sentindo, distribua o risco, né, entre vários clientes. Não venda 2.000 para um único cliente, tá? Venda 250, 300 ali para um cliente, aí ele pagou direitinho, você aumenta um pouquinho o limite dele para a próxima compra e vai indo nesse sentido, tá? E outra coisa, procure saber sobre negativação de CPF, tá? Negativação de CPF. Não sei, talvez você tenha que ter um CNPJ para fazer isso, mas isso é uma coisa que, se você tem uma loja, você tem que aprender a fazer isso. Isso te resguarda. Se a pessoa foi inadimplente com você e não pagou, você tem como negativar ela. Ela concordou, ela assinou com aquilo ali e não pagou, então você tem como negativar ela. Então isso é uma coisa legal para você tá fazendo, para te segurar um pouquinho mais, tá legal? E não ser feito de bobo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!